Oi, gente linda e posturável! Aqui é a doutora Kaanda Gontijo, PhD em Ciências do Movimento Humano, fisioterapeuta e terapeuta postural. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre como tratar dores emocionais via corpo. Talvez seja o episódio que você estava mais esperando chegar, né? Então tá, vamos falar disso já direto de cara. Como que eu posso tratar as dores emocionais via corpo? Através de movimento. Ponto, acabou o episódio. Vocês sabem que eu falo isso de brincadeira, né? A gente tem muita coisa pra falar. Jura, né? Vai acabar o episódio de 36 segundos. Onde Kaanda vai falar tão pouco assim na vida? Não. Kaanda vai falar bastante. Então vamos lá. Vocês estão aqui porque vocês gostaram de alguma forma. Então olha só. Se a gente vai tratar via corpo através de movimento, a gente está falando sim de terapia postural, mas de movimentos posturais e posturáveis que vão reestruturar todo o teu lado psicológico ligado ao teu corpo. Ou seja, a gente está no campo psicocorporal. O que é o psicológico ligado ao corpo? Tudo que você sente comunicando no seu corpo. Tudo que você vive sendo comunicado no seu corpo. Que pode estar rolando aquele bloqueio que a gente vem falando aí nos episódios anteriores. Eu não estou sendo honesta, estou vestindo uma postura aqui que está tudo bem e não estou querendo matar, estou criando um câncer em mim. Porque eu estou indo contra o que eu estou sentindo, o que eu estou vivendo. Não estou sendo honesto ou honesta com as minhas emoções. Isso vai desequilibrar o teu sistema. O que a gente pode fazer? Criar movimentos para que essa postura que você está vestindo pare de ser vestida por você. E você identifique que existem outras posturas para você vestir. Existem outras possibilidades de movimentação, de se colocar, de se posicionar na vida. Uma boa sequência de alongamentos, como uma lemniscata, por exemplo, lá do método GDS, lá do conceito de cadeias musculares e articulares GDS, que eu tanto falo, que eu tanto amo, que eu já falei para vocês em outras temporadas aí, pode fazer milagre. Por que fazer milagre? Porque você vai passar pelos 650 músculos em 6 posições de alongamento, onde você vai alongar todo mundo numa sequência que foi estudada para reintegralizar de forma infinita, ou seja, igualzinho à pele. A pele não tem começo, meio e fim, ela é conectada, é um tecido infinito. Essa sequência é para reorganizar a redistribuição tensional de forma infinita. Fazer todo mundo conversar novamente de forma harmônica, mas cada um no seu canto, porque cada um foi alongado, cada uma das 6 cadeias musculares foi alongada. Nessa sequência de 6 posições de alongamento, não tem nenhum alongamento assim mirabolante. Se você é profissional da saúde, por exemplo, do movimento, enfim, terapeuta, você vai ver uma lemniscata, eu mostrando uma lemniscata, não vai ter novidade nenhuma. Vão ser alongamentos de yoga, alongamentos da própria cinesioterapia, alongamentos do treinamento funcional, alongamentos da educação física mesmo, comuns, enfim. Mas o segredo está na ordem, está em quem vem depois de quem. Porque a Godelieve, a criadora do método GDS, ela estudou isso. Qual tensão, qual grupo muscular passava a tensão, a bola, para a próxima. E qual que vinha logo depois dessa próxima. Existe uma relação, existe uma ligação. Por isso, quem estiver aí fazendo lemniscata, não inventa a sua própria lemniscata de mexer na ordem, não. Tá? O Godelieve não vai se revirar no túmulo porque ela é terapeutizada o suficiente para entender que as pessoas, né, fazem isso com as coisas. Mas você pode se ajudar se fizer na ordem bonitinha que é para ser feito, tá bom? Para não atrapalhar o conflito, porque seus 650 músculos já estão em conflito, porque, né, já tá dando confusão. Você vai lá e mete mais confusão no meio? Não, segue a ordem bonitinho. Tem lá toda a sequência que está seguindo toda a estrutura psicocorporal humana. Lembra daqueles códigos que eu falei até do episódio 6 da temporada 1 para vocês olharem lá? Existe sim uma sequência. Primeiro, para a gente conseguir resolver um problema na vida, a gente precisa expandir, a gente precisa abrir nossos campos de visão. Literalmente, se a gente conseguir mexer nessa possibilidade da gente tirar aquela coisa do cavalo, sabe? Que fica olhando sempre para frente numa direção só. Se a gente tirar aquilo e olhar para o lado, a gente já vê que tem outras 550.834 possibilidades de resolver aquele mesmo problema. Então, o que o primeiro alongamento vai fazer? Alongar a cadeia muscular que te expande na vida. Para quem tá mais ligado aí no GDS, é o PL. É o porra louca. É ele que a gente tem que alongar e acalmar primeiro, para criar espaço, para criar possibilidades da gente se mexer melhor com as outras 5 que estão vindo. Logo depois a gente vai alongar quem? A galera que analisa. Porque depois que você expande, que você tem outras, né, possibilidades de olhar, você vai ver,
Pois é, dentre todas essas possibilidades, eu escolhi essa daqui. E por que eu escolhi essa daqui se eu tenho tantas outras realidades? Vamos analisar. Porque eu vim de uma família assim, eu fui criado dessa forma, eu estou inserido nesse contexto sociocultural, eu trabalho as minhas emoções dessa forma, ou seja, eu não trabalho, enfim. Você vai começar a analisar. E a análise, quem faz a análise é quem dá foco, é quem fecha, é quem restringe, é quem introverte. Então a gente vai lá e vai alongar. Depois que a gente expandiu, a gente alonga quem? O analítico. Para quem está ligado no GDS, o AL. Cadeia anterolateral, para a gente poder criar essa possibilidade da análise ser cada vez mais profunda, mas de uma forma equilibrada, porque a gente está redistribuindo com todo mundo. Depois que eu analisei, que eu alonguei esse analítico, aí eu vou para o acolhimento. Aí eu vou alongar o meu lado afetivo, aí eu vou criar a possibilidade de eu me arredondar para me pegar no colo. Porque se eu não conseguir me arredondar para me pegar no colo, gente, quem que vai me pegar? Se eu não conseguir me dar amor, quem é que vai me dar? A gente só dá o que a gente tem. Você está se cuidando? Você está se amando? Então, cria a possibilidade, através dessa sequência de alongamento, de possibilitar o teu ser a te acolher. A gente vai lá e alonga depois do analítico o AM, a cadeia anteromediana, a que vai dar esse amor para você. E geralmente a galera reclama bastante nesse daí, ou seja, tem muita gente aí que não está dando amor para si. Depois que a gente alongou o AM, a gente vai lá e alonga quem é responsável por ressignificar, por criar uma nova realidade em cima daquilo que foi feito com você, para que você não seja refém daquilo que foi feito, e sim aquilo que você deseja ser. Uma pessoa que superou as coisas, que ressignificou, que não culpa ninguém, que se responsabiliza porque era para se responsabilizar e perdoa o que era para ser perdoado e segue a vida mais leve. Faz o famoso let it go, porque quem fica com isso é você. Quem carrega essas correntes, essa mágoa, esse peso, é você. Então vamos fazer o let it go alongando o PA, que é quem ressignifica tudo. O PA é a cadeia póstero anterior aí para a galera do GDS, que é essa que verticaliza, é aquele rígido, que cria, né, tudo e pá. A gente alonga ele. E depois que a gente alongou essa possibilidade de ressignificar, aí que a gente tem um norte, um ideal melhor, uma visão, uma luz melhor na vida para seguir, para executar. Então, depois que a gente criou a possibilidade de ver essa luz, porque a gente alongou esse campo, aí a gente vai alongar os soldados, porque são eles que vão executar. É o PM que executa, é ele que vai fazer a coisa acontecer. Então, o quinto alongamento dessa sequência de seis alongamentos, 6 posições, vai ser da cadeia póstero-mediana, quem está lá atrás, para poder, liberar e deixar esse soldado apto a trabalhar e a executar e a agir quando você precisar. Para ele não estar cansado, para ele não estar esgotado, para ele não estar com uma facete lá na sola do pé que não te deixa nem levantar de manhã na vida sem uma dor, sem uma fincada lá na sola do pé. Porque dói, e aí você não consegue andar. Então, vamos alongar, fazer a lemniscata para poder tratar a facete. Seguindo, o último alongamento que a gente faz é para a cadeia que te gera a readaptação. É a que vai te colocar em atitudes de adaptabilidade, porque você vai precisar adaptar toda a tua realidade para resolver aquela situação. Então, aquele grupamento muscular, é bom que ele esteja fresh, é bom que ele esteja resetado, é bom que ele esteja alongado, para que ele tenha possibilidades de trabalhar, de agir com toda a sua potência. O alongamento cria espaço, literalmente, espaço entre as fibras musculares. Ele permite que você consiga trabalhar de uma forma melhor com os teus músculos. E músculo é nada mais, nada menos que as nossas células funcionais, que nos colocam em funcionamento. Vocês têm noção que fazendo uma lemniscata você pode mudar o seu funcionamento? Pois é. Experimenta. Tem um monte de vídeo. Se você colocar no YouTube lemniscata Kaanda, você vai achar. Você pode fazer, você pode experimentar. Cuida bem, porque eu faço primeiro um lado, depois o outro. E não é o direito primeiro, é o esquerdo primeiro. Segue bonitinho, experimenta. Vê como é que você tá antes. Marco 0, temporada 1. Não sei o que tá falando. Vai lá e escuta. 7 episódios, bem legal. As bases da terapia postural. De toda a reprogramação postural. Se a gente vai pensar, nesse início, como que eu tô me sentindo, vai facilitar eu identificar como é que eu fiquei depois de um processo terapêutico postural. Esse antes é eu entrar em Marco 0 e me perguntar, como estou me sentindo agora? Faço essa reprogramação dessas 6 posições de alongamento, utilizando 6 grandes cadeias que vão entrar numa melhor
acordância, vamos colocar assim. E aí percebo no final como estou me sentindo agora. Mudei? Piorou? Melhorou? Tá igual? Não, é a mesma coisa, mas a intensidade é um pouquinho diferente. Bingo! Isso é você se escutar. Esse é o grande segredo. Feito isso, né? A gente só alongou, porque nós estamos falando aqui de como tratar dores emocionais via corpo. Então, o alongamento, sim, é um potente elemento, uma ferramenta excepcional para a gente colocar dentro do tratamento de dores emocionais via corpo, via terapia postural, via movimento. Mas só alongando, a gente faz o quê? Vai deixar todo mundo solto na bagaceira? Vai deixar todo mundo ali? A Deus dará? Alonga, alonga, libera, libera. E aí? O que a gente faz com isso? Precisa dar estrutura. Precisa dar uma nova função. Aí é que entram os elementos de trabalho muscular. Aí que entram aqueles exercícios que eu andei comentando aí nos episódios anteriores, que seguem a linha do 0 aos 7 anos da onda do desenvolvimento neuropsicomotor de um ser humano, que está muito bem descrito por Godeliev e Dennis Stroif, baseado em muita coisa da psicologia, de Freud, de Jung, de todos que falam sobre como a personalidade é estruturada nessa primeira infância. Esse período do 0 ao 7 é chamado de primeira infância. Ou seja, tudo que acontece com você naquela primeira infância vai só se repetindo nos próximos ciclos de 7 em 7 anos. A astrologia também fala um monte disso, viu? Mas a ideia é vocês entenderem que esse ser que passou do 0 ao 7 é um ser que tem um corpo, que passou por emoções que marcaram esse corpo, lá do 0 ao 7, e que estão, por não ressignificar essas emoções, essas dores, criando novas, ou então piorando essas que estão ali. Tipo uma bomba relógio, esperando só o primeiro gatilho para estourar o sistema. Então, realmente, é preciso que a gente haja nessa sequência, é o que eu mais ensino, o que eu mais acredito, porque é o que eu mais vejo resultado. Quando a gente coloca nessa ordem, que segue a organização psicocorporal como a gente começou a se organizar nessa vida, a gente refaz esse caminho com exercícios também que não tem nada de muito, uou, que coisa muito diferente. Não, a gente só recria as posições. Tem muita gente que faz aí ginástica natural, enfim, tem exercícios ótimos ali. Você pode fazer formações em diversas metodologias, mas para usar esses elementos como ferramentas. Porque o raciocínio, se ele for seguido, ele vai dar bom em tudo. Ele vai dar bom lá nos exercícios do CrossFit, ele vai dar bom lá no yoga, ele vai dar bom lá na dança, ele vai dar bom em várias situações e contextos, desde que se siga essa ordem, essa sequência. Canda, pelo amor de Deus, mas me fala que sequência é essa? Gente, eu não tenho 20 horas de curso para dar aqui para explicar para vocês qual é a ordem da sequência da onda de Godeliev e Dennis Stroif. Mas o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: do 0 aos 3 anos de idade, o início, o primeiro passo que a gente dá é a estruturação do nosso eu sou. Quem eu sou? E para a gente saber quem a gente precisa olhar para o umbigo, né? Exercícios que vão olhar para o umbigo. Exercícios abdominais que promovem esse tipo de enrolamento são os primeiros que a gente chama quando a gente está trabalhando a reestruturação. Depois a gente precisa, a onda começa a subir, né? Dos 3, 4, 5 anos, a gente está criando no nosso sistema quem eu quero ser. Eu já sei quem eu sou, mas agora eu quero ser aquela criança que está vestido de Frozen, querendo ser a princesa, é vestido de Homem-Aranha, querendo ser o Homem-Aranha, o bombeiro, o médico, enfim. A gente está ali trabalhando esse ideal, aonde a gente quer chegar. Mas a gente não chegou ainda. E sonhar é preciso. Se ali nos 4, 5, 6 anos isso não foi estimulado na tua vida, se você já teve um outro irmão e você não pôde sonhar, e você foi que trabalhar e cuidar de criança, você teve essa parte complicadinha. E aí hoje você é um workaholic que não sabe por quê, porque você só sabe trabalhar, executar, que é só a terceira fase. Você não aprendeu a sonhar e acreditar nos seus sonhos porque você não tem uma base do eu sou. Esse sonho nasceu de mim, porque eu olhei para dentro e identifiquei ele. E agora eu sei onde eu quero chegar. Essa idealização, essa verticalização, essa criação, esse ideal, vai para a verticalização. Então, quem te coloca de pé, quem estica teu joelho, é teu quadríceps, por exemplo. Então, exercícios, a segunda etapa, pode vir bastante coisa de quadríceps para a gente poder colocar esse sistema de pé, organizar essa estrutura. Para então a gente conseguir executar, porque quando você vai executar, você não executa na vertical, você executa para frente, né? Homem tem o olhar assim na frente, que é o olhar de predador, a gente ataca para frente, a gente não é siri,
A gente não vai por lado, a gente vai para frente, ao infinito e além. Então, na hora da execução, se a gente tem um bom planejamento, a gente sabe onde a gente quer chegar, porque a gente olhou para dentro e sentiu, a hora da execução é, pum, a crista da onda. Crista da onda, para quem surfa, sabe, né? Se você perde o timing, se você não vai naquela hora certinha da onda, você toma um caixote, ou você perde a onda, você fica para trás. Não tem muita opção, não tem muita saída. Mas se você pegar o time, você entra na onda. Só que na hora que você entra na onda, olha o surfista, analisa o surfista. Ele tá lá nadando, remando, ele pega, na hora do time certo, ele fica de pé na prancha para se arredondar, para surfar dentro da onda. Toda fase de execução, toda fase de ápice da onda, precisa vir seguida imediatamente de um enrolamento, de um fechamento, para você surfar nas consequências daquela onda, nas consequências daquilo que você sonhou, construiu, sentiu e executou. É o famoso fechar para balanço. E se na hora que você não fecha para balanço, você acha que na hora de fechar para balanço tem que continuar executando, você está engolindo água, você está se afogando, você não está respeitando a ordem da vida, porque a onda na natureza, ela não muda não. Ela sempre vai ter aquele formatinho de onda, sabe? Não sabe? Vai olhar, eu tenho até uma tatuagem, porque isso fez tanto sentido na minha vida que eu tatuei uma onda no meu braço esquerdo. Pronto, falei. Esse é o porquê, tá? Todas as minhas tatuagens, elas são imensas. Mentira, são bem pequenininhas sempre. Mas elas têm um significado imenso. Aí sim. E a onda é isso, esse desenho da onda, ela sempre vai, ela sobe, lá em cima ela faz a curvinha, né, da crista da onda e ela regride, ela volta. É o recomeço. Todo fim é um recomeço. E esse recomeço exige, de novo, olhar para dentro. Então a gente começou lá com o abdominal, a gente termina lá com o abdominal. Tá, e o que a gente faz na crista da onda? Quem é que te põe para frente? Quem é que te executa? Que músculos que vão te colocar lá de prontidão, que vão fazer e acontecer? Teu PM, quem tá atrás. Você tá lá, indo para frente, é ele quem tá te jogando para frente. Então, aí vem exercícios da cadeia póstero-mediana, mas não vem muito, tá? Porque a gente já é muito PM na vida, então a gente tem que dar só um pouquinho, porque ele já tá em excesso. Então, a gente reduz um pouco isso, para aí sim, entrar com tudo, para fazer o que a gente chama aqui nos Estados Unidos de finisher, para matar a criatura logo de uma vez, voltar para os abdominais, voltar para olhar para dentro, voltar para a dinâmica de surfar ali naquela onda, na dificuldade que é, na coordenação motora que exige um final de um ciclo, porque é uma onda gigante. Se você sonhou muito alto, quanto mais alto a gente sonha, maior a queda. Se você souber surfar como os surfistas lá de Nazaré, você não vai morrer, né? Você ainda vai ter ajuda, porque tem lá os jet skis ali e tal, tu montou uma equipe para te auxiliar. Quem é essa equipe? Um bom terapeuta postural, um bom terapeuta emocional, um bom terapeuta que entenda que tudo está interligado em você. Teu corpo, tua mente, tuas emoções e teu espírito. Tá? É mais ou menos isso. Essa é a sequência da onda, essa é a sequência do conceito GDS, de Godelieve Dennis Stroif, baseado nesse desenvolvimento neuropsicomotor da criança, do ser humano, do 0 aos 7 anos. E é essa sequência que eu sigo, que eu ensino, que eu passo adiante, que ajuda tanta gente na abordagem que eu denominei como Become Your Best, que eu também já contei no episódio lá da temporada 1, se você quiser, vai lá e escuta, porque foi emocionante. Contei muita coisa de como é que o Become nasceu, como é que foi colocar em mim tudo que eu vivenciei, tudo que eu tive de dor emocional no joelho, quando eu me mudei para os Estados Unidos, por exemplo, no meu joelho direito. Tem esse ladinho também, tá? Que o lado direito é mais emocional, o lado esquerdo é mais razão, mais o racional. E como eu precisei enfrentar isso, lidar com isso, ressignificar isso através do movimento, porque eu não tinha ajudas. Meus jet skis tinham ficado lá no Brasil e eu precisei chamar quem sabe navegar, quem aprendeu a navegar na marra, que foi esse meu lado, treinadora, coach de mim mesma. E foi aí que nasceu a Postural Coach, que começou a tratar a Kaanda paciente pela primeira vez. E hoje eu sou uma Postural Coach de outros profissionais, de outros terapeutas que querem aprender essa abordagem para aplicarem e ajudarem mais pessoas a se tornarem o seu melhor, a navegarem melhor nas ondas da vida sem tomar tanta porrada e sem vivenciar tantas dores emocionais que desequilibram tantas pessoas e famílias e sociedades, porque isso adoece todo mundo. Deu para entender? Desejo que sim. Um beijo e até o próximo episódio.